iogurte que vem com surpresa dentro? Não. Ele desencaixa e debaixo tem uma partezinha assim quando você desencaixa, que é o iogurte. Aí pode vir com uma bolinha ou com um slime. Sério? Não sabia. Então vamos lá, galerinha. Laila agora vai guardar o pet dela, né, Laila? Adorei, Laila, esse pet seu. Então, olha só. Na última aula, nós falamos sobre números decimais e nós vimos, só para a gente relembrar, para continuar as atividades aqui, tá? Nós vimos que números decimais são aqueles que são separados por vírgula, né? E aí, nós vimos também que os números inteiros, a parte inteira do número decimal fica antes da vírgula. A parte que fica depois da vírgula é a parte que não é inteira. Por exemplo, que ainda não formou um inteiro. Por exemplo, aqui eu tenho R$ 3,25. Por que 3 está na frente da vírgula? Porque eu já tenho R$ 3 completos. Por que 25 está depois? Oi? Que página? Na página 50. Pode deixar na página 50 aí, tá? Que a tia já vai para ela. Então, olha só. O 3 está antes da vírgula. Oi, Murilo. Porque são R$ 3 completos. Então, a parte inteira já tem R$ 3 inteiros. Então, ele está antes da vírgula. Depois da vírgula, a gente chama de parte decimal. É quando nós não temos um inteiro completo. Por exemplo, nós temos aqui 25 centavos. Nós sabemos que para ter R$ 1 completo, nós temos que ter 100 centavos, não é? Ó, a gente vai até 99 centavos. Quando tem 100 centavos, é o mesmo que R$ 1 completo. R$ 1 inteiro. Então, esses dois algarismos aqui, o 2 e o 5, eles estão depois da vírgula porque eles não são inteiros, tá? A parte inteira fica antes da vírgula e a parte decimal depois da vírgula. Então, aqui eu leio R$ 3,25. Mas se não fosse sistema monetário, se eu fosse ler o número decimal, eu ia ler R$ 3,25. Aí, essa parte a tia quer explicar de novo para vocês. Olha só. Aqui nessa placa, eu tenho 1,5. O algarismo que está antes da vírgula é inteiro. Então, eu tenho 1 inteiro e 5 décimos. Aqui eu leio 1 inteiro e 5 décimos. Aqui eu leio 3 inteiros e 25 centésimos. Por que aqui eu li décimo e aqui eu li centésimo? Porque quando eu tenho só um algarismo depois da vírgula na casa decimal, ele faz parte da casa dos décimos. Ó, lembra que a tia falou para vocês? Ah, o 10 só tem uma vírgula. Então, por que não quer passar? Então, o 10 só tem um zero. Desculpa, o 10 só tem um zero. Então, eu falo que ele está na casa dos décimos, ó, decimal, né? Então, eu vou ler um décimo. Se tiver uma casa depois da vírgula, se tiver só um númerozinho igual aqui depois da vírgula, eu vou ler décimo. Aqui eu tenho 2 algarismos depois da vírgula, por isso que eu leio centésimos. Lembra que o 100 tem 2 zeros. Se vocês fizerem essa conexão, não vai dar para esquecer. Ó, se tiver só um número, um algarismo só depois da vírgula, eu leio décimo. Lembra do 10, por quê? Lembra do 10 que o 10 tem um zero só. Se tivermos 2 algarismos depois da vírgula, nós lemos centésimos. Lembra do 100, por quê? Porque o 100 tem 2 zeros, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa nessa parte ou falar alguma coisa? Ou podemos seguir com o nosso exercício? Podemos seguir. Ótimo, então olha só. Vamos relembrar esse número 3 aqui. Nesse número 3, nós temos aqui R$ 102,25. Nós já fizemos essa, só para vocês relembrarem. Eu tenho R$ 102 inteiros e tenho 25 centavos que não formaram R$ 1 completo ainda, não formaram R$ 1 inteiro.
Então, esses 25 centavos vão ficar depois da vírgula. Os 102 antes da vírgula, porque estão inteiros, R$ 102 completos, inteiros. Então, nós colocamos aqui na última aula, R$ 102,25. Aí, a gente parou nessa parte. Olha só, nós vamos considerar agora a moeda de R$ 1 como o inteiro. Para ter uma moeda de R$ 1, eu preciso de 100 moedinhas de 1 centavo, não é? Então, olha só. Aí pede para a gente representar cada moeda dessa aí em forma de fração e na forma decimal. Eu vou começar a primeira para vocês entenderem e para vocês me ajudarem a fazer as outras depois. Olha só, eu tenho aqui, ó. 1 centavo. 1 centavo significa que das 100 moedinhas que eu preciso para ter um inteiro, para ter R$ 1 inteiro, eu só tenho uma. Então, eu tenho 1 sobre 100. Eu tenho 1 centésimo. Ok? Então, como é que eu represento 1 centavo em fração em relação a R$ 1 completo? 1 centésimo. Por quê? Porque eu preciso de 100 moedinhas de 1 centavo para formar um inteiro completo de R$ 1. Ok? Opa, deixa eu mudar a cor aqui, né? E fazer um traço melhor. Ó. Agora, me digam aí. 1 centésimo. Como que eu represento 1 centésimo em número decimal? Em número que tem vírgula? Vamos começar da parte inteira. Ele vai ter inteiro? Vai ter algum algarismo antes da vírgula? Acho que sim. Tem? Eu tenho R$ 1 inteiro aqui, a gente está considerando o real como um inteiro. Eu não tenho R$ 1, eu tenho 1 centavo. Então, na parte inteira, eu tenho 0. Então, é 0, vírgula. Por quê? Eu ainda não tenho R$ 1 completo. Tá? Eu só tenho 1 centavo. Não está R$ 1 completo. Então, eu não tenho nenhum inteiro. Como o inteiro fica antes da vírgula, se eu não tenho nenhum, nós vamos colocar 0 antes da vírgula. Agora, como que eu represento 1 centésimo em número decimal? Vai ser 0, o quê? 1. Vai ser assim? 0, opa, vai ser aqui, ó, 0,1. Como que eu leio esse número decimal aqui? Quando tem só um número, só um algarismo depois da vírgula, eu leio décimo ou leio centésimo? 1 centésimo. Quando eu tenho 1, ó, o 10 tem quantos zeros? 1. O 100 tem quantos zeros? 2. Então, se eu tiver, ó, vamos lembrar aqui, se eu tiver só um algarismo depois da vírgula, eu tenho décimo. Se eu tiver 2 algarismos, eu tenho centésimo. Então, aqui eu vou representar 1 centésimo. Olha a minha fração, 1 centésimo. Como tem que ter 2 algarismos depois da vírgula para eu ler centésimo, se eu colocar assim, ó, vai ficar errado. Por quê? Eu não quero 10, eu não tenho 10 centésimos, eu tenho 1 centésimo. Então, eu tenho que colocar, ó, uma vírgula aqui antes do 1. 0,01 é 1 centésimo. Perceberam que tem 2 algarismos depois da vírgula? Lembra que a tia falou? Ó, o 100 tem 2 zeros e nós temos aqui 2 algarismos depois da vírgula. Então, eu leio centésimo. Ok? Como que nós representamos a moedinha de 5 centavos em relação a R$ 1 inteiro? 5 e 5 e 100. Isso, 5 sobre 100, que é 5 centésimos, né? E como é que eu faço o número decimal de 5 centésimos? 0,05. Isso, 0,05. Tenho aqui, ó, 2 algarismos depois da vírgula, então eu leio centésimo. Se eu só tenho 5 centésimos, eu completei os... Se eu tenho 5 centésimos só, é porque na casa do décimo eu não tenho nenhum, então eu acrescento 0,
ok? Vamos lá. Como é que eu represento agora a fração 10 centavos em relação a R$1 inteiro? 10 centésimos? Isso, 10 centésimos, 10 sobre 100. E como que fica isso? Como que fica 10 centésimos em número decimal? 0,10? Isso, 0,10. Perceberam que aqui, ó, eu tive que colocar um zero antes, porque não tinha nenhum número na casa do décimo. Já ia direto para o centésimo. Aqui com, ó, Mas eu tô 10, sem o eu já livro, tenho tá? 2 números. Oi? Eu tô sem o livro. Tá, mas depois lembra de anotar, tá bom? Cadê seu livro, boneca? Você Eu não está esqueci em lá casa? Não, eu tô em casa, só que eu esqueci lá no bar do meu pai. Ah, tá. Mas vai anotando aí, então, em algum caderno ou em algum lugar Eu para tô você. tirando print. Ah, tá. Ou depois você assiste lá de novo no YouTube para poder passar, tá bom? Vamos lá. 25 centavos em relação a R$1 como 25, inteiro. 25 sobre 100. Isso, 25 centésimos. E como que fica em número decimal? 0,25. Isso. Depois eu vou dar o traço ali, tá? 50 centavos em fração. 50 sobre 100. Isso, 50 centésimos. E como que fica o número decimal? O número decimal? 0,50. Isso, 0,50. O último, agora nós vamos ter um inteiro. Ó, agora nós vamos ter um inteiro. Por quê? R$1 com R$1 são 100 moedinhas de 1 centavo. Como é que eu vou representar esse 1 inteiro aí? Primeiro em fração. Se eu precisava de 100 moedinhas de 1 centavo e agora eu tenho as 100 moedinhas de 1 centavo, como é que vai ficar a minha fração? 6 centésimos? 100 centésimos, isso aí, ó, 100 centésimos, 100 sobre 100 é a nossa fração, 100 centésimos. Lembra que a tia falou para vocês quando nós estudamos fração, que quando eu tenho o mesmo numerador, quando o numerador é o mesmo do denominador, eu tenho o quê? Um inteiro, tá? Então, como é que eu represento um inteiro aí em número decimal? Seria isso, ó. Lembra que a tia falou com vocês? Quando eu tenho um número... Isso, quando eu tenho um número inteiro, ele vem antes da vírgula. Então, aqui, ó, ficou 1,0. O que que acontece? Se eu não tenho nada depois da vírgula, eu posso apagar isso aqui e deixar só assim, ó, 1 inteiro. É só você lembrar que ele vem antes da vírgula, o inteiro. Ok? Ok. Deu para entender um pouquinho melhor hoje, galera? Sim. Ótimo. Todo mundo já conseguiu terminar aí? Sim. Então, vamos lá. Muito bem, agora nós vamos escrever esses números que vocês falaram ali, esses números decimais, no nosso quadro de ordens, né? Na ordem lá em que eles aparecem. Como assim na ordem em que eles aparecem? Primeiro nós fizemos 1 centésimo. 1 centésimo, a gente viu que 1 centésimo decimal é 0,01. Como que ele vai ficar aqui, então, no nosso quadro de ordens? Antes da vírgula são os inteiros. Então, 0,01, 1 centésimo. Como é que vai ficar aqui? 1,0. Se eu colocar 1,0, vai ser um inteiro. Aí eu teria que colocar aqui, ó, o 1 antes da vírgula. Mas nós já vimos aí que ele tem o quê? Ele não tem... Eu vou começar lá da moedinha de 1 centavo. Ela não formou um inteiro. Ela tem 0 antes da vírgula. Quantos décimos tem lá quando ficou 0,01? O primeiro número depois da vírgula representa o 0. Então, qual representa o décimo? Qual que é lá quando ficou 0,01? No décimo,
também ficou 0, né? E no centésimo nós temos 1 centésimo. Então, olha como que ficou no quadro de ordens, ó. Na unidade, que é o inteiro, que aqui representa a unidade da parte inteira, não tem nada, então é 0. No décimo também não tinha nada, porque eu tenho 0,01. Eu tenho 1 centésimo. Então, no quadro vai ficar a mesma coisa, 0,01. Vamos fazer agora 5 centavos, 0,05. Como é que vai ficar aqui no quadro? Antes da vírgula fica qual? 0 nas unidades, 0 nas 0 nos décimos. décimos e 5 nos centésimos. Isso. Então, nós temos aí, ó, 5 centésimos. Agora, como é que vai ficar aí os 10 centésimos? 0 nas unidades, E no décimo? 1 nos décimos e 0 nos centésimos. Isso, Breno, isso aí. 10 centésimos. 1 fica aqui no décimo. Já? Então, ajuda a tia aqui a responder. Como é que vai ficar os 25 centavos aí? 25 centésimos. 0 nas unidades, Ok. 2 nos décimos e 5 nos centésimos. Fica 5. Isso. 0 na unidade da parte inteira, 2 no décimo e 5 no centésimo. 25 centésimos. E os 50 centavos? Primeiro fica com 0 na unidade aí. Uhum. Depois nos décimos fica 5. Depois nos centésimos fica 0. Ok. E o inteiro, gente, como é que fica? Nas unidades fica 1. Isso. Eu vou colocar aqui, depois da vírgula, eu vou colocar o 00 aqui, mas vocês já sabem que a tia já falou para vocês que se ele aparecer sozinho, é porque ele é inteiro, tá? Então, significa que ele está antes da vírgula, tá? Então, olha como nós lemos, ó. 1 centésimo, 5 centésimos, 10 centésimos, 25 centésimos, 50 centésimos e 1 inteiro, ok? Todo mundo já conseguiu terminar aí? Peraí. Terminei. Pode ir? Sim. Sim. Ô, tia, Oi. a Linhares está quente? Demais da conta. Ai, Misericórdia. Ô, tia, Parece aqui na minha casa tá fresquinho. Parece que tem um sol para cada habitante, mas tá bom. Vamos lá, galerinha. Olha o que nós vamos fazer agora. Nós vamos representar 25 centésimos nessa malha quadriculada. A malha quadriculada já foi dividida, ó, em 100... Deixa eu te colocar uma fração aqui para ficar melhor. Nós vamos representar 25 centésimos nessa primeira malha quadriculada. A malha quadriculada aqui já foi dividida em 100 partes iguais. Então, o que nós vamos fazer agora para representar 25 centésimos dela? Ó, nós vamos representar 25 centésimos, gente, é o mesmo que essa fração aqui, ó. 25 sobre 100, tanto que a leitura é a mesma, ó. 25 centésimos. Significa que eu dividi o meu inteiro em 100 partes iguais e eu pintei quantas partes? Como é que eu represento essa fração aqui, ó? Que é o mesmo que esse número decimal aqui, ó. 25 centésimos. Dividi o inteiro em 100 partes iguais, que representa o denominador, e vou pintar quantas partes? O numerador é qual número ali? Já esqueceram da fração? É o 100? Gente, olha só.
Vamos tentar. Eu sei que é praticamente impossível dividir um bolo em 100 pedaços, mas já que a gente está falando do centésimo, imagina que isso aqui. 25. Exatamente, Isa. Imagina que isso aqui é um bolo. Nós dividimos o bolo em 100 partes iguais. O denominador representa em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Então, o nosso bolo foi dividido em 100 partes iguais. Aí, eu, Breno, Murilo, Isa e Laila e Murilinho, nós comemos aí 25 partes desse bolo. Então, nós vamos pintar aqui 25 quadradinhos. Ou seja, metade da metade. Isso, a metade da metade. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, Mais ou menos. 4, 5. Só porque Murilo falou que é a metade da metade, eu vou fazer aqui, ó, como se eu tivesse dividido em 4. Tia, posso pintar em qualquer lugar? Sim, desde que você pinte os 25 centésimos, né? Ou seja, os 25 quadradinhos, que representam 25 partes que foram tomadas do inteiro. Deve ter um jeito mais fácil de fazer isso aqui, né? Tipo, só pegava e rabiscava tudo. Você só ia contando depois. Eu acho que tem algum jeito de fazer aqui, mas... Ok. Na letra B, nós vamos representar 8 centésimos. O meu inteiro ali já está dividido em 100 partes iguais. Então, nós vamos colorir quantas partes? 8. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, olha só. O que eu quero que vocês prestem bastante atenção agora. Lembra que a tia está falando o tempo todo, ó, o algarismo que vem antes da vírgula representa o inteiro. O que vem depois da vírgula representa os números, a parte decimal, porque eu ainda não tenho um inteiro completo. Aqui eu tenho um inteiro e 2 centésimos. Ó, como eu tenho 2 algarismos depois da vírgula, eu leio centésimo. Então, eu tenho um inteiro e 2 centésimos. Um doce para quem adivinhar o que é que a gente vai pintar aí? Quantas partes a gente vai pintar? 2? Só isso? Ó, eu tenho um inteiro e 2 centésimos. 100 aqui e 2 ali? Arrasou, Isa. Estou te devendo um doce. Me lembra na volta às aulas. Exatamente. Olha só. Se eu tenho um inteiro, significa que esse primeiro aqui eu vou pintar todo. Se eu tenho 2 centésimos, esse aqui que foi dividido em 100, eu vou pintar só 2 partes. Ô, tia, Quando que as aulas vão voltar? Eles vão mandar avisar para os pais de vocês. E vai voltar? Vai. Agora em outubro? Acredito que sim. Ó, a tia está fazendo isso aqui, mas não é para vocês fazerem isso, tá? É para vocês pintarem o quadradinho bonitinho, igual vocês fazem lá na sala de aula. Pintar bem bacaninha. É só para você saber que é esse aí. Não ria, Murilo, por favor, da minha pintura. não é isso não. Eu estou vigiando, tá, gente? Pinta Pode bem ir, bacana. Ô, tia, É vai bem pintar bacana. tudo assim? Desse jeito? Desse jeito Pode não. ir, O seu tia, tem que pode ficar ir. bonito. Ô, Olha tia, só. Oi. eu só É tô... pra pintar todos os quadrados? Porque nós, olha o que Isa falou para nós aí. Nós temos, ó, um inteiro. Então, nós temos um inteiro é porque das 100 partes do bolo, as 100 partes foram comidas. E eu tenho 2 centésimos, ou seja, desse outro bolo que foi dividido em 100 partes, só 2 pedaços aí que foram comidos, ok? Ô, tia, Fala, Murilo. Oi. eu tô rindo. Hã? Sabe por que eu tô rindo? Não. Por quê? Sabe na hora que você tá falando que não é pra fazer do jeito que você fez aí?
Eu já tinha feito isso tudo igualzinho. Ah, eu não acredito, Murilo. Eu não acredito. Misericórdia, Murilo. Não faz isso, não. No quê? É porque a tia não sabe pintar nesse programa aqui. Misericórdia. Ai, ai, ai. Sorte sua que a tia tá longe, hein? Vamos lá. Agora preste atenção no número 6, ó. Dos R$ 100 que Marina ganhou de aniversário do avô, ó, ela ganhou R$ 100. 65 ela depositou na poupança e o restante usou para comprar um livro. Considerando a quantia que ela ganhou como inteiro, ou seja, o inteiro vai ser o quê? Os R$ 100, a quantia que ela ganhou. Considerando a quantia que ela ganhou como inteiro, escreva a fração e o número decimal que representa a quantia que Marina, letra A, depositou na poupança. Ela ganhou R$ 100 do avô e ela depositou R$ 65. R$ 100 é o nosso inteiro. Então, nós já sabemos que ele vai representar o denominador da fração, não é isso? Quando a gente fala do inteiro, é o denominador. Então, olha só. Qual vai ser o numerador para representar a parte que ela guardou na poupança? Ela ganhou R$ 100, que é o nosso inteiro. 65. Isso. E ela guardou R$ 65 na poupança. Então, ó, a nossa fração vai ser 65 centésimos. E para representar o que ela guardou. Como é que eu faço 65 centésimos em números decimais? 65,100. Que? 0,75. Isso, 0,65. Ó, ela não guardou os R$ 100 completos, não. Ela guardou só 65. Então, ela não tem um inteiro. Então, antes da vírgula não vai vir, só vai vir o 0,65. Ok. A perguntinha da letra B, olha o que falou, que ela guardou R$ 65 e o restante, e com o restante ela comprou um livro. Aí vem uma pergunta, então, quanto ela gastou na compra do livro? Primeiro a gente vai descobrir quanto ela gastou na compra do livro, para depois a gente transformar isso em fração e número decimal. Ó, ela tinha R$ 100. Ô, tia, ela gastou 35. Isso, Breno. Ó, ela tinha R$ 100 e ela... Oi, Murilo. Ah, o Breno já falou. Uhum. Ela tinha R$ 100 e ela guardou 65. O que sobrou, ela comprou um livro. Então, ó, 60 menos 35, ó, desculpa, 100, eita, 100 menos 65, 35. Então, ela gastou 35 com a compra do livro. Agora sim, agora eu quero saber, então, como que eu vou transformar esses R$ 35 que ela ganhou em fração e em número decimal? Considerando 0,35? isso, 0,35 é o número decimal. E como é a fração, então, Breno? 35 centésimos. Isso, 35 centésimos. Bia, Oi? eu não vou estar na aula de amanhã e talvez na de sexta também, porque eu vou lá para minha tia lá em Bahia. Tá bom, meu amor. Hoje amanhã eu também não vou fazer aula. Tomem os cuidados necessários, tá bom? Porque amanhã eu vou para Linhares com a minha mãe, na minha dentista. Tá, E resolver outras coisas. tá bom. Então, vamos para a página 52? Sim. Escreva com algarismos os números decimais a seguir. Então, vamos lá. 5 inteiros e 2
décimos. Como é que eu vou colocar aqui no meu quadro de ordem? 5 inteiros e 2 décimos. Eu quero saber o que é que fica antes da vírgula e o que é que fica depois da vírgula. O 5 na unidade. Isso, na unidade antes da vírgula. E o 2? 0. 0. Décimo. Por quê? Olha o que a tia leu, ó. 5 inteiros e 2 décimos. Eu tenho que colocar 0? 2. Não, isso, eu só tenho que colocar o 2, ó. 5 inteiros e 2 décimos, ok? Agora eu quero só 7 centésimos. Vamos ver quem vai acertar essa. 0,07. Arrasou, Breno. 0 na unidade, antes da vírgula. 0 no décimo e 7 no centésimo. 0,07, 7 centésimos. Vamos ver quem vai acertar a próxima. Eu tenho agora 300 inteiros e 1 décimo. 300 inteiros. Vamos lembrar, vamos ver quais casas que nós vamos usar aí. Eu sei. Fala, Murilo. 3 na centena, 0 na dezena, 0 na unidade e 1 na dezena. Oh, esqueci, é décimo. E Isso. o 0 no centésimo. Por que eu tenho 10 centésimos? Eu li 300 inteiros e 1 décimo. Então, fechou aí. Ah, arrasou, Murilo. Então, vamos lá. O próximo, vamos lá. 1 inteiro e 90 centésimos. 1 nas unidades e 9 nas dezenas e 0 na centena. Aqui, a gente vai falar décimo e centésimo, tá bom, Breno? Depois da vírgula, a gente vai falar décimo e centésimo, mas é isso aí mesmo, ó. 1 na unidade, 9 no décimo e 0 no centésimo. Agora nós queremos... Ah, olha só, gente. Agora pediu 40 décimos. 40 décimos. Olha o que a tia vai explicar para vocês aqui agora, olha só. Quando eu falo de décimo, para ele estar inteiro, eu tenho que ter isso aqui, não é? 10 sobre 10, não é? Então, se eu tenho 10 décimos 4 vezes, se eu tenho 10 sobre 10, mais 10 sobre 10, vou colocar ali já, tá? Ó, 10 décimos, mais 10 décimos, mais 10 décimos. Eu vou ter aqui 40 décimos. Se eu somar aqui, ó, a gente não viu isso ainda, mas quando a gente faz adição de fração que tem o mesmo denominador, a gente repete o denominador e soma só o numerador. Então, aqui daria o quê? 40 décimos. Eu leio 40 décimos. Perceberam que 40 décimos eu tenho 4 inteiros? Ó, eu tenho 10 décimos, que deu 1 inteiro, mais 10 décimos, mais 10 décimos, eu tenho 4 vezes. Então, aí eu tenho 4 inteiros, tá? Então, quando a gente coloca aqui 40 décimos, é a mesma coisa da gente colocar 4 inteiros. A tia não vai focar muito com vocês isso aí, porque isso aí eu já estou estudando lá com o 5º ano, essa transformação. Vocês vão ver isso aí lá no 5º ano, tá bom? Mas só para vocês terem uma noção aí. Acabou apagando aqui, né? 1 inteiro e 90 centésimos. Ok. Vamos lá, então. Número 8. Use uma calculadora para escrever as frações a seguir na forma decimal. Alguém tem uma calculadora aí? Hoje eu tenho do meu celular que tá carregando. Então, vai fazendo para nós as contas aí, Laila. A gente vai fazer uma divisão. Então, faz aí 9 décimos. 9 dividido por 10. Fala para nós quanto que vai dar. 0,9.
Isso. Se alguém mais tiver uma calculadora aí, pode falar também. Não tem mais alguém, gente, que tenha calculadora aí? Não? Então vai lá, Laila. Letra B, 45 centésimos. 45 dividido por 100. 0,45. Ok. 105 dividido por 100. Peraí. 1,05. Ok. Agora o último aqui, 47 dividido por 10. 4,7. Ok, isso aqui também é outro assunto que vocês vão estudar no 5º ano, porque, olha, quando o numerador da fração é maior que o denominador, significa que ele está representando um número maior que o inteiro. Então, aqui, ó, quando eu tenho 105 centésimos, se eu tivesse 100 sobre 100, eu teria um inteiro, mas eu tenho 105, então eu tenho um inteiro mais os 5 centésimos, ok? Anotaram aí? 5 e 5. Posso apagar já? Sim. Sim. Ótimo. Ainda na página 52. Pinte nas malhas a seguir a representação dos números decimais de acordo com a cor indicada. Então, olha só. Primeiro, eu tenho aí um lápis vermelho que número, como que eu leio esse número decimal aqui que o lápis vermelho está representando? 0,4. Eu escrevo 0,4, mas como que eu faço a leitura desse número decimal? Eu quero saber se eu tenho um inteiro, se eu tenho 2 inteiros, se eu não tenho inteiro, se eu tenho 4 décimos, 4 centésimos, como que eu leio quando tem só um número depois da vírgula? Um algarismo depois da vírgula. Esse aqui está representando 0,4. Aqui eu tenho 4 décimos ou 4 centésimos? 4 décimos. 4 décimos. Por quê? Só tem um númerozinho, só tem um 4 depois da vírgula. Só tem ele. Então, ele só... Quando tem centésimos, tem 2 números. Exatamente. Então, olha só. Ele aqui, então... eu leio 4 décimos. Então, ele representa essa fração aqui, ó. Olha, Murilo, como é que eu estou escrevendo bonito. Nosso pai, ó o 0. 4 décimos. Como é que eu... Então, olha só, agora eu quero pintar em uma dessas duas imagens aqui o 4 décimos. 4 décimos significa que o meu inteiro foi dividido em quantas partes iguais? Essa fração aqui, ó, 4 décimos. O meu inteiro foi... Eu vou usar qual inteiro? Esse ou esse? Esse que tem 10 partes ou esse que tem 100 partes? Esse que tem 10 partes. Isso, porque, ó, o denominador da fração, ou seja, o número 10 aqui, indica quantas partes iguais o meu inteiro foi dividido. Então, eu tenho que usar essa primeira imagem aqui, porque ela foi dividida em 10... Pode falar isso. Que vai pintar 4? Exatamente. Então, eu vou representar 4 décimos aqui. Eu vou pintar, então, 4 partes desse inteiro. Ok? Tia, não pintei aí onde você pintou. Quero pintar em outro lugar. Ótimo, desde que você pinte só 4. O outro lápis, no meu livro, gente, está verde. Aí no slide ficou mais puxado para o amarelo. De vocês aí está que cor? O quê? O outro lápis. Verde. Ok, Verde vou colocar bem claro. colocar um verde fluorescente aqui, que aí fica ótimo. Esse agora, o lápis verde. Ó, como que eu faço a leitura desse número decimal? Não tenho a mesma cor, infelizmente. Como que eu faço aqui a leitura desse 0,40? Centésimos? Isso, 40 centésimos. Então, significa que é essa fração aqui, ó. 40 sobre 100. Oi? É para fazer a mesma coisa
no livro? Não, isso que eu estou fazendo aqui, esse número bonito que eu estou escrevendo aqui. Não, esses riscos. Ah, não, é para você pintar o quadradinho completo. Você vai pintar 4 quadradinhos, não é para fazer o que você fez no outro, não, tá, Murilo? Olha só, agora eu tenho que representar 40 centésimos. Essa imagem aqui já está dividida em 100 partes iguais. Eu vou pintar quantas partes, então? 40. Então, aqui tem 10, aqui tem 10, aqui também. E aqui também, de cima a baixo, tá, gente? Todos os quadradinhos dessas fileiras aqui, dessas colunas. Não é assim, tá, Murilo? 40. 30. 32. E aí, agora acabou o nosso tempo, a tia vai pedir para vocês fazerem a letra A, B e C para a gente terminar de corrigir na próxima aula, tá bom? Tá bom, tia. E lembrem-se de que amanhã vocês têm prova de novo. Um beijo, meus amores. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.